A gente vai definir agora o que são autovalores e autovetores associados a uma determinada matriz quadrada. A gente vai fazer essa definição de maneira bastante abstrata, mas mais para frente a gente vai ver que isso aparece naturalmente como parte da solução de alguns problemas importantes em economia, em matemática de forma geral, como sistemas de diferenças. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Vamos pensar em uma matriz quadrada A de ordem M, ou seja, essa matriz tem M linhas e M colunas. Vamos pegar também um escalar R, aqui que é um escalar, é um número real qualquer. Para a gente aqui é simplesmente um número real. E vamos considerar um vetor V em Rm. Nota que esse vetor V tem que ter o mesmo número de dimensões, o mesmo número de coordenadas que a dimensão dessa matriz quadrada. Tá? A gente vai supor que a seguinte relação é respeitada. A matriz A com a qual estou trabalhando multiplicada pelo vetor V é exatamente igual ao meu vetor V multiplicado pelo escalar R. Nota que aqui à direita eu tenho uma operação de multiplicação por escalar. E do lado direito tem uma operação de multiplicação por escalar, do lado esquerdo eu tenho uma operação de álgebra matricial típica. Tá? Então são duas operações diferentes, mas o resultado é um vetor com as mesmas dimensões. Estou afirmando que eles são iguais. Tá? Se a gente conseguir resolver isso, como a gente vai ver, isso define um sistema linear, a gente encontra R, um autovalor, e V, um autovetor associados à matriz A. Tá? Observa que, como V é um vetor, a gente não pode simplesmente cortar V dos dois lados. Cortar V significa multiplicar pela inversa, mas a gente não definiu uma inversa para vetores. Tá? Não faria sentido aqui. Se você cortasse V dos dois lados, você concluiria que A é igual a R, só que A é uma matriz, R é um escalar. Isso só poderia ser verdade para matrizes 1 por 1, mas a gente está trabalhando com matrizes quaisquer. Bem, para a gente começar a resolver isso, tá? Observa inicialmente, a gente vai usar que uma matriz qualquer, em particular uma matriz com uma única coluna, ou seja, um vetor, é sempre igual à identidade vezes essa matriz. Okay? Então, o nosso vetor V, que é a matriz coluna, é igual à matriz identidade vezes V. Tá? Matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação matricial. Então, eu posso reescrever essa equação aqui em cima. Na verdade, esse sistema de equações, como a gente vai ver, mas guardo isso mais para frente, a gente pode reescrever isso dessa forma aqui embaixo. Ou seja, eu substituir RV por R vezes identidade vezes V. Eu posso fazer isso porque a identidade vezes V é igual a V. Bem, vamos reorganizar agora isso daqui. A primeira coisa que eu vou fazer é jogar o lado direito para o lado esquerdo. R e V, vou jogar para o lado esquerdo, ou seja, eu vou subtrair R identidade V dos dois lados da equação. Vou ficar com esse resultado. Matriz A vezes V menos R vezes I vezes V é igual a zero. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o vetor V em evidência, ou seja, eu estou usando a propriedade distributiva. Tá? Ao colocar em evidência, tá? Eu vou ficar com a matriz A menos RI, que multiplica esse vetor V, mantém tudo isso igual a zero. Observa que, apesar de R ser um escalar, ele está multiplicando uma matriz I. R vezes I é uma matriz da mesma ordem que a matriz A. Okay? Bem, a gente vai trabalhar sempre com vetores diferentes da origem. Tá? Observa que o sistema determinado por essa igualdade, tá, tem uma solução trivial. Se eu pegar V, meu vetor V, e colocar igual a zero, necessariamente isso aqui vai ser atendido para qualquer matriz A. Tá? Só que esse vetor V igual à origem não me interessa muito. Tá? Eu estou interessado exatamente nos vetores diferentes de zero, nos vetores de V diferentes de zero, que atendem a essa equação para um determinado autovalor
R. Tá? Então a gente vai começar supondo que esse vetor V é diferente da origem. Nota que nesse caso, se esse vetor é diferente da origem, necessariamente essa matriz toda, A menos RI, não pode admitir inversa. Tá? Ou seja, essa matriz aqui tem que ser singular. Lembrando, uma matriz singular não admite inversa. Tá? A matriz singular, se somente C, não admite inversa. Vamos concluir isso, tá? Vamos mostrar isso. Suponha por um momento, fazer uma demonstração para absurdo, suponha por um momento que essa matriz aqui, A menos RI, admita inversa. O que eu posso fazer? Eu poderia multiplicar ambos os lados por A menos RI inversa. Tá? Se eu fizesse isso, como é que ficaria? Bem, se eu multiplicar o lado esquerdo por A menos RI, como é que vai ficar? A menos RI inversa. Multiplico o lado direito também pela inversa. Como é que vai ficar? Do lado esquerdo vai aparecer identidade, inversa vezes matriz original e identidade, identidade vezes o vetor V, V. Do lado direito vai aparecer A menos RI menos 1 inversa, vezes 0. Está aqui. Estou multiplicando por 0, eu vou chegar em 0. Só que eu estou supondo que o meu vetor V é diferente de 0. Diferente da origem, para ser mais correto. Conclui, portanto, que a origem é diferente da origem. Não pode ser. Tá absurdo. Ou seja, essa matriz inversa aqui não pode existir. Se ela pudesse existir para um vetor V diferente da origem, eu concluiria que a origem é diferente da origem. Não pode ser verdade. Ok? Bem, então a gente concluiu que para encontrar um autovetor V diferente de 0, diferente da origem, eu preciso que essa matriz A a matriz A subtraída de R vezes identidade seja singular, não admita inversa. Bem, a gente já viu que para uma matriz quadrada não admitir inversa, necessariamente o determinante dela precisa ser igual a 0. Uma matriz é singular, se e somente C não admite inversa, se e somente C o seu determinante for igual a 0. Observa que eu comecei supondo que A é uma matriz quadrada, mas A menos RI também tem que ser uma matriz quadrada de mesma ordem, ou essa operação nem estaria definida. Certo? Então eu preciso que A menos RI seja uma matriz que não admite inversa, como ela é quadrada. Isso é a mesma coisa que dizer que o seu determinante é igual a 0. Tá? Bem, para calcular esse determinante, vamos escrever explicitamente a matriz A menos RI. Matriz original A, uma matriz quadrada qualquer, menos um escalar R que multiplica a identidade. Vamos olhar para essa expressão. Tá? Eu tenho a matriz A genérica. A1, A12, até A1M, A21, até AM1, etc. A matriz genérica. Eu quero construir A menos RI. Aqui está a minha matriz A. Menos R vezes identidade. Quem é a identidade? Está aqui. Na diagonal principal eu tenho apenas 1. Fora da diagonal principal, sempre zeros. A primeira coisa que eu vou fazer é essa multiplicação por escalar aqui. Do lado direito, eu tenho R vezes identidade. Como é que vai ficar isso? Vou multiplicar elemento a elemento. Sempre que o elemento for igual a 1, R vezes 1 é igual a R. É o que eu tenho aqui. Sempre que o elemento da matriz for igual a 0, R vezes 0 é igual a 0. Então, fora da diagonal principal, eu continuo tendo zeros. Ok? E agora eu vou fazer essa subtração. Tá? Eu vou subtrair A, matriz original, subtrair dessa matriz R vezes I, que é isso que a gente acabou de construir. Como é que vai ficar? Eu vou simplesmente pegar os elementos da diagonal principal e subtrair deles o mesmo valor R. Todos os outros elementos vão ficar inalterados, porque eu vou sempre fazer esse outro elemento menos 0. A12 menos 0, A1M menos 0, A2M menos 0, não vai mudar. A única mudança vai ser na diagonal principal, que
vai ficar subtraída depois dessa operação de um número comum R. Tá? É o que está aqui. A menos RI é a minha matriz original A, com uma única diferença: os elementos da diagonal principal agora vão ser subtraídos de um determinado elemento. R vai ser subtraído dos elementos da diagonal principal. Tá? Bem, o que significa isso? Quem é o R? R é o que a gente definiu como alto valor, certo? Lembrando, onde a gente começou? A gente começou aqui. A vezes V igual a R vezes I. R vezes V. Escreveu isso como AV menos R e V igual a origem. A menos RI vezes V é igual a origem. A gente disse que V é um alto vetor, R é um alto valor. R, o alto valor, é o elemento que, quando subtraído da diagonal principal de uma matriz A qualquer, gera uma nova matriz que eu estou forçando a ser singular. Lembrando, eu quero que essa matriz aqui, que eu acabei de construir, seja singular. Vamos olhar para um exemplo específico, tá? Matriz simples, matriz A, diagonal igual a 2, 3 na diagonal principal, 0 fora da diagonal principal. Tá? Aqui a gente consegue obter rapidamente os autovalores. Tá? Vamos pegar o alto valor R igual a 2. Como é que eu posso verificar que isso é de fato um alto valor? Bem, vamos construir a matriz A menos RI. E vamos verificar se A menos RI tem determinante igual a 0. É uma matriz singular. Bem, se eu subtrair, se eu usar essa expressão aqui em cima e subtrair 2 da diagonal principal, 2 menos 0, 0. 3 menos 2, 1. Está aqui a matriz A menos RI. Qual o determinante dessa matriz? Diagonal principal menos diagonal secundária. 0 menos 0. Determinante é igual a 0. Que implica que A menos RI é singular. Podemos fazer a mesma coisa para o outro elemento da diagonal principal, 3. Tá? Se eu pegar 3 e subtrair da diagonal principal, como é que vai ficar? 2 menos 3 menos 1. 3 menos 3, 0. Mesma coisa, eu tenho uma linha de zeros, portanto, posto menor do que número de linhas, se quiser pensar assim, determinante igual a 0, matriz singular, é tudo a mesma coisa. Concluímos, portanto, que esses são os autovalores dessa matriz. A gente pode generalizar isso, tá? Os elementos da diagonal principal de uma matriz diagonal são os próprios autovalores. A gente vai usar isso mais para frente, tá? Os elementos da diagonal principal de uma matriz diagonal são sempre os seus autovalores, porque a gente sempre pode repetir esse raciocínio. Se eu subtrair um elemento da diagonal principal de todos os demais em uma matriz diagonal, necessariamente vai aparecer uma linha de zeros. Certo? Observa adicionalmente que, se eu já começar com uma matriz singular, eu já sei quem é pelo menos um dos autovalores dela, que é 0. Se eu pegar uma matriz singular e subtrair 0 da diagonal principal, eu não altero nada, ela continua sendo singular. Tá? Então, o autovalor 0, R igual a 0, é sempre autovalor para qualquer matriz singular. Considere um exemplo simples, tá? Pega uma matriz A singular, 1 e 1 na primeira linha, 2 e 2 na segunda linha, você vê que o determinante 2 menos 2 é igual a 0, matriz singular. Se eu fizer R igual a 0, eu vou subtrair 0 da diagonal principal, matriz A menos RI com a qual estou trabalhando continua sendo a mesma matriz original, portanto singular. Tá? A gente vai parar esse vídeo aqui. A partir de agora, no próximo vídeo a gente vai ver como calcular os autovalores de uma matriz genérica.